Rádio União. Está no ar o programa A Voz Estudantil. Boa noite, galera. Meu nome é Giovanni e eu sou repórter da Voz Estudantil. Para começar o nosso programa de hoje, eu tenho uma pergunta. Os jovens de hoje em dia entendem de política? Para acabar com algumas dúvidas que temos, hoje nosso convidado irá explicar melhor como funciona a política. É com você, Priscila e Paloma. Boa noite, galera. Eu sou a Priscila. E eu sou a Paloma. E hoje o nosso convidado especial é um comentarista político, Antônio Carlos de Lira, que vai responder algumas perguntas pra gente. Antônio, seja muito bem-vindo. Imagina, Priscila, Paloma, eu que agradeço o convite. Obrigada. Antônio, pelo que se costuma ver da galera, muita gente vota por impulso, né? E depois de um certo tempo, eles nem se lembram mais de quem votaram. Conta pra gente por que, especialmente no nosso país, isso é tão frequente. Olha, Priscila, isso aí acontece muito com os jovens de hoje em dia, viu? E tudo isso é a falta de conscientização política. Verdade, né? Porque o pessoal está acostumado muito com escola mesmo também, e isso é uma matéria que não é colocada nas escolas, nos colégios, entendeu? Então aí deveria ser, até pro jovem ter mais consciência política também, e ele saber realmente em quem votar, aquele candidato que vai melhorar a condição dele mesmo e do próprio país. Verdade. Realmente é difícil você ver o pessoal, a galera assim da nossa idade, se interessar por política, ainda mais fora da eleição, né? É verdade. É verdade. Mas no ano passado, muitas pessoas foram às ruas reivindicar os seus direitos. Você acha que isso foi o início de uma conscientização? Olha, Priscila, a gente não pode dizer que foi o início de uma conscientização, até porque tiveram dois lados, tá? Essa questão aqui dos movimentos. Então, o que acontece? Teve um pessoal que foi realmente buscar os direitos, né? Estava reivindicando realmente, foi o caso daqueles 20 centavos, né? Do transporte público, tá? Mas infelizmente teve o outro lado da moeda, que foi o pessoal que foi para fazer o vandalismo, cometer esse ato de vandalismo. E infelizmente aqui no Brasil, os nossos políticos, eles ficaram pegando pesado nessa questão. Só viram isso, né? Foi a única coisa que eles viram. Estavam falando a respeito mesmo do vandalismo, entendeu? Então aí acabou dificultando essa situação. O correto seria ter mais manifestações com mais frequência, tá? Certo. Agora me diz uma coisa, você acha que essas manifestações geraram um certo medo no Congresso? Medo não, Priscila. Por quê? Porque infelizmente o político aqui do Brasil, ele tem um mau hábito, tá? Ele acha que ele é o dono do poder, porque ele foi eleito pela população, então ele acha que ele vai ficar lá exercendo aquela função e aquele cargo pro resto da vida dele. Eternamente ali naquela Eternamente. posição, né? Infelizmente é assim que ele pensa, tá? Graças a Deus que não, né? Exatamente. Antônio, você sabe que eu percebo que a galera ela costuma reclamar muito de uma porção de coisas que estão erradas na política. E o que nós podemos fazer para melhorar de fato essa política brasileira? Olha, para fazer uma boa melhoria aqui na política brasileira, a gente tem que ter primeiramente a consciência do voto. Então o cidadão ele tem que ter esse hábito de pesquisar o candidato, né? Que é melhor para o município, para o estado e até mesmo para o país, e ele ter o voto. Vai votar. Voto consciente. Voto consciente. Saber quem tá votando, né? Pesquisa no candidato e vota lá na eleição, Verdade. Entendeu? Agora uma pergunta mais regional, Antônio. Quem devemos procurar quando acontece algum problema no nosso bairro? Tá. No bairro, o que acontece? A gente deve procurar o vereador. Que o vereador que é responsável, tá, em estar encaminhando esses projetos para melhoria do município. Correto. Legal. Foi até bom você dizer isso, porque muita gente vota no vereador e não sabe nem pra que ele tá lá, né? Fica a dica aí, pessoal. Tá ligado, né? Beleza, Antônio, agora eu acho que já dá pra galera ter um pouco mais, né, dessa visão política, né? Verdade? Isso mesmo, é verdade. E agora vamos para um pequeno break, rapidinho, e na volta nós voltamos com as perguntas do WhatsApp. Não sai daí. Estamos apresentando A Voz Estudantil. Ai, gente, Cada vez mais, a água, um bem essencial na vida de todos os seres deste planeta, tem ficado mais escassa. Seja consciente e use a água com responsabilidade. Sabendo usar, não vai faltar. Essa é uma campanha da Sabesp. Sabesp, fazendo sempre mais para você e para o nosso planeta.
gosta de andar sempre bonita e na moda. Venha ao lugar certo. Na Moça Brasil Design Acessórios você encontra bolsas, roupas e bijuterias de qualidade. Temos sempre as melhores novidades para você. Moça Brasil Design Acessórios. Você sempre linda, na moda e com estilo. Rádio União. Voltamos a apresentar A Voz Estudantil. de volta com o nosso programa. O nosso convidado de hoje, o Antônio, ele já explicou algumas coisas importantes sobre a política pra galera ficar mais antenada, né, Paloma? É isso aí mesmo, Priscila. Vamos agora para a pergunta do WhatsApp. E, gente, bom lembrar, pelo amor de Deus, coloca o nome e a cidade de onde você está falando. Identifique-se. Eu sou Isabela, eu tenho 20 anos e eu queria saber, o voto nulo é um ato político válido? Olha, Isabela, na verdade, o que a maioria do pessoal faz é uma bela de uma confusão, tá? Tanto o voto nulo quanto o voto branco, eles não são computados para nenhum candidato. Isso daí é um mito que ele surgiu na época, né? Onde ainda a gente votava com aquelas cédulas de papel, tá? Então o que acontecia era o quê? Como o pessoal tinha aquela parte lá branca, nula, o que poderia acontecer em tese, tá? Que não é comprovado o que acontecia também. Era o mesário acabar dando o voto para um outro candidato, entendeu? Mesmo, Mas com a urna eletrônica, isso é impossível de acontecer. Então, e também, na verdade, isso não é mito, né? Quebramos um mito. Vamos para a próxima pergunta do WhatsApp. Meu nome é Cristina, tenho 30 anos, sou de São Bernardo e eu gostaria de saber se do jeito que as eleições são feitas aqui no Brasil, elas seriam realmente uma democracia. Cristina, respondendo a sua pergunta, a gente pode dizer que sim. Aqui, do jeito que são feitas as eleições aqui no Brasil, é uma maneira muito democrática, sim, porque o cidadão ele tem o direito de escolher o candidato que ele acha que vai melhorar tanto o seu município, quanto o estado e até mesmo o país, tá? O que muita gente acaba confundindo também é essa questão de democracia e tem a questão da obrigatoriedade, tá? Do voto, porque nós somos obrigados a estar indo lá na votar. escola, voltar, né? Exatamente. Pagar então, multa. O pessoal acaba tendo essa confusão. Mas também, se você não quiser votar, é só você ir até o colégio eleitoral e também tá fazendo o quê? Justifica o seu voto. É isso aí. Próxima do WhatsApp. Oi, meu nome é Jéssica, tenho 24 anos, sou de Santo André e gostaria de saber o que seria uma boa política. Jéssica, essa boa política, o que acontece? Vai depender muito do seu voto e do voto de cada cidadão, tá? Porque para ter uma boa política, você precisa de um bom candidato. Então você tem que pesquisar mesmo esse candidato, ver as propostas dele, tá? Ver se ele tem a ficha limpa. E aí você vota no candidato e com certeza vai ter essa boa política. Lá no céu, né? Próxima do WhatsApp. Oi, meu nome é Roberta, tenho 26 anos e sou de Santo André. Eu queria saber o que podemos esperar para o país com esse novo governo para 2015. Roberta, boa pergunta, tá? Como a gente viu, percebemos aqui, essas eleições foram uma das mais disputadas de todos os tempos, né? Então teve muita briga política ali, então era uma coisa assim até chata de se ver. Só que o que a gente espera é que a Dilma, com esse segundo mandato, ela possa realmente estar fazendo algumas mudanças, inclusive a reforma política, tá bom? Verdade. E, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada de falar dos nordestinos. Que todo mundo sabe que quem votou na Dilma também foi o Sudeste, Minas Gerais, foi Rio o de Brasil Janeiro. inteiro. Pelo amor de Deus, preconceito não, gente. Abaixa o preconceito. E agora vamos ver se alguém da galera do Sinterban quer fazer alguma pergunta. Com você, Giovanni. Ok, Pri, eu tô aqui fora com o Daniel e ele é estudante da nossa unidade. Ele tem 20 anos e mora em São Bernardo e vai fazer uma pergunta. É com você, Daniel. Boa noite, Antônio. Boa noite, pessoal da Voz Estudantil. Boa noite. Boa noite. Antônio, nós votamos em um vereador que conhecemos e que garantirá melhorias para a cidade. Mas depois da eleição, ele some.
da mídia. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, Daniel, infelizmente não é apenas com vereador que a gente tem essa reclamação não, viu? Em todo cargo político a gente encontra isso. Mas na verdade não é nem por falta de interesse desse candidato. Às vezes é até a falta de força política. É um candidato que ele foi eleito pela população, só que ele tem minoria na Câmara. Então isso faz muita diferença e ele acaba não tendo poder político para estar fazendo, mandando para frente aquele projeto que vai estar beneficiando o município, entendeu? Entendi. Não depende só dele. Não depende só dele, infelizmente. É isso aí, galera. Eu espero que essas respostas que tenham esclarecido as suas dívidas. E um lembrete, você tem que sempre votar consciente. Antônio, queríamos agradecer a sua presença, a sua vinda aqui, pelos esclarecimentos Muito que você nos obrigada. deu também. Imagina, Obrigadão, viu? eu que agradeço a oportunidade e espero também poder votar numa outra oportunidade para estar esclarecendo algo mais, Com tá bom? certeza. Eu sou a Priscila E eu sou a Paloma. e você ouviu a Voz Estudantil. Obrigado, uma boa noite. Rádio União.